Nessa videoaula trataremos de algumas das NBC, Normas Brasileiras de Contabilidade, associando essas normas ao tratamento dado no ambiente internacional. Por isso, antes de aprofundar no tema, faremos algumas reflexões sobre o desenvolvimento das normas contábeis no ambiente internacional. Boa aula! Um dos elementos de maior importância para o desenvolvimento econômico e também para que esse desenvolvimento seja sustentável é a expansão da atividade econômico-produtiva, ou seja, da capacidade de produção. Mas a capacidade de produção depende da realização segura e periodicamente programada de investimentos de capital, além da necessidade de aprimoramento do capital humano, entre outros fatores. O ponto de convergência para esses elementos é o processo de obtenção de recursos para tais investimentos. Processo esse que enseja planejamento estratégico, do qual podem surgir decisões de utilização de recursos oriundos do mercado de capitais, do mercado financeiro ou de ambos. O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários que tem o objetivo de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização. Trata-se, portanto, da intermediação dos fluxos de capital de quem poupa para quem necessita de recursos para investimento produtivo e cria condições que incentivam a formação de poupança e a direciona para as melhores alternativas. O desenvolvimento econômico experimentado pelos países europeus e também pelos Estados Unidos no final do século XX deveu-se à sofisticação do mercado de capitais naquelas regiões. A sofisticação decorre de fatores como processo de intermediação eficiente e seguro, aumento frequente e constante da precisão e qualidade das informações ou relatórios das operações, incremento crescente e constante da qualidade e confiabilidade das informações contábeis dos empreendimentos, reconhecimento da segurança jurídica, capacidade de apreensão do conjunto das informações pelos investidores e aumento do nível de confiança desses investidores no sistema como um todo. A intermediação feita no mercado de capitais possibilita às companhias a obtenção de recursos para investimentos produtivos, tais como construção de novas plantas industriais, inovação tecnológica, expansão de capacidade, aquisição de outras empresas ou mesmo o alongamento do prazo de suas dívidas, mediante a aproximação com os investidores que, por sua vez, desejam aplicar recursos financeiros excedentes de maneira rentável, buscando sua valorização ao longo do tempo. O mercado de capitais, portanto, contribui ao mesmo tempo com as companhias e com os investidores. Diante dessas características e necessidades, surge a premência da utilização de normas de âmbito internacional, primeiramente por empresas de capital aberto e atuação internacional, e posteriormente para as demais empresas inseridas no mesmo meio econômico e que, portanto, necessitam se utilizar da mesma linguagem contábil. O mercado financeiro é tão importante quanto o mercado de capitais no incremento do desenvolvimento econômico e consiste no conjunto de instituições e instrumentos destinados a oferecer alternativas de aplicação e captação de recursos financeiros. Basicamente, é o mercado destinado aos fluxos de recursos financeiros de curto prazo entre poupadores e tomadores. Desta forma, o mercado financeiro pode exercer as importantes funções de otimizar a utilização dos recursos financeiros e de criar condições de liquidez e administração de riscos. Faz parte do mercado financeiro o mercado de crédito, onde ocorre o processo de concessão e tomada de crédito, mediante a interveniência das entidades operacionais ou operadoras, usualmente envolvendo duas partes contratantes principais, quais sejam credor e devedor. A partir dos anos 1960, a contabilidade passou a ser encarada como fonte de informação devido ao crescimento dos mercados de capitais no mundo. Houve um primeiro movimento de estudos buscando a convergência das normas contábeis, que foram conhecidos como Informational Approach. Essa abordagem teve como foco a necessidade de obter da contabilidade o maior conjunto possível de informações úteis ao processo decisório. A globalização reforçou ainda mais a necessidade de informações qualificadas para investidores sediados nos mais diferentes locais do mundo. Com isso, ganhou força a necessidade de elaboração de normas internacionais. As normas internacionais de contabilidade têm a finalidade principal de incentivar o investimento, vez que tendem a facilitar o entendimento das informações divulgadas por parte dos usuários, reduzindo o grau de incerteza contábil
e, portanto, a sensação de risco, gerando como consequência um incremento das operações e do potencial crescimento econômico e financeiro. Com maior clareza e menor incerteza, menor deverá ser o risco, reduzindo com isso a expectativa de retorno por parte do investidor, o que reduz o custo do dinheiro. Nesse contexto, foi criado o International Accounting Standards Board, o IASB, que desde então está sob a responsabilidade do IASB a publicação de pronunciamentos sobre as normas de contabilidade. Com a crescente necessidade de normas, gradualmente os pronunciamentos do IASB passaram a ser considerados como padrões internacionais, denominados então de International Financial Reporting Standards, IFRS, traduzidas no Brasil como Normas Internacionais de Contabilidade. No Brasil, o organismo responsável pela orientação quanto às normas internacionais é o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que foi idealizado a partir de esforços e comunhão de objetivos de entidades como a Abrasca, Associação Brasileira das Companhias Abertas, a APMEC Nacional, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, a Bovespa, o Conselho Federal de Contabilidade, a FIPECAF, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, e o IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. O CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, faz no Brasil o papel exercido internacionalmente pelo IASB, International Accounting Standards Board, Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade, que tem o objetivo de promover a unificação das normas internacionais para que as demonstrações contábeis e os processos de escrituração contábil obedeçam padrões uniformizados, preferencialmente de âmbito mundial. Um elemento presente e atuante na verificação de conformidade das operações das empresas repousa sobre a responsabilidade da chamada governança corporativa. Trata-se de um sistema de direção e monitoramento que envolve diferentes partes interessadas, entre elas os proprietários, a diretoria e órgãos de controle. Sua atuação visa a perenidade do empreendimento e as ações de governança devem estar associadas à aplicação de normas contábeis internacionais. Diante de escândalos ocorridos nos Estados Unidos da América, foi criado por iniciativa de 2 de seus congressistas um instrumento legal, atualmente conhecido como Lei Sarbanes-Oxley, ou simplesmente SOX. Essa lei foi implantada após a apuração de escândalos contábeis ocorridos em empresas norte-americanas de capital aberto e tem sido exigido das empresas de todo o mundo que tenham seus papéis negociados nas bolsas de valores daquele país. Entre diferentes aspectos, ressalta-se a responsabilização do presidente da companhia e de seu diretor financeiro na elaboração e resultados apresentados nas demonstrações contábeis. As empresas devem então observar e cumprir a adoção de controles internos conforme a metodologia de estrutura introduzida pelo COSO, the Committee of Sponsoring Organizations. Seguem algumas das siglas em inglês e nomenclaturas usuais em governança corporativa e contabilidade no Brasil, convergente às normas internacionais. GAAP, sigla de Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, ou Generally Accepted Accounting Principles. IAS, Normas Internacionais de Contabilidade, ou International Accounting Standards. A chegada de indústrias estrangeiras no Brasil dos anos 1960, em especial as norte-americanas, teve várias consequências, dentre as quais o incremento das normas contábeis brasileiras, requerendo uma evolução dos conhecimentos contábeis. Por isso foram realizados trabalhos para padronização dos princípios contábeis. E aquele que teve mais destaque foi o de Finlay e Miller, adotado pela Universidade de São Paulo, causando uma expansão do pensamento contábil no Brasil. Como consequência, em 15 de dezembro de 1976, foi publicada no Brasil a Lei 6.404, que modificava profundamente a nossa estrutura contábil e regulamentava os princípios contábeis com orientação claramente internacional. Esta, se pode dizer, foi a primeira regulamentação contábil com características essencialmente internacionais. Outras siglas em inglês e nomenclaturas usuais em contabilidade no Brasil, convergentes às normas internacionais. US GAAP, princípios de contabilidade geralmente aceitos nos Estados Unidos da América, ou United States Generally Accepted Accounting Principles. A exigência norte-americana no uso dos US GAAP,
por empresas que desejam ter seus títulos mobiliários negociados nas bolsas de valores norte-americanas, e essa exigência se estende até mesmo a empresas de outros países. IAS GAAP. Por analogia, trata-se da sigla para Princípios de Contabilidade geralmente aceitos da Fundação Comitê para Normas Internacionais de Contabilidade, ou International Accounting Standards Committee Foundation Generally Accepted Accounting Principles. Esses princípios são parte integrante das normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo IASB, International Accounting Standards Board, ou Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade. Em 2007, a contabilidade brasileira foi novamente atualizada, dessa vez com o claro e declarado objetivo de convergir para as normas internacionais. Essa atualização ocorreu com a publicação da Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Essa convergência, ou melhor, harmonização, visou a facilitação do investimento estrangeiro em empresas brasileiras, obrigando inclusive empresas de capital fechado a publicarem seus balanços, obrigação anteriormente estendida apenas às empresas de capital aberto. O texto legal introduziu a DFC, demonstração de fluxo de caixa, e a DVA, demonstração do valor adicionado, eliminando outra declaração, a DOAR, a demonstração de origens e aplicações de recursos, que não possuía significado técnico para o investidor estrangeiro. Somaram-se a essas ainda outras alterações visando a harmonização para com as regras internacionais, tais como substituição das reservas de reavaliação por contas de ajustes de avaliação contábil e avaliação de investimentos pelo método de equivalência patrimonial. Outro fator importante presente no texto da lei é a obrigação imposta à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, no tocante à emissão de suas normas obrigatoriamente em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores imobiliários. Não paramos aqui, ainda há conteúdo a analisar. Obrigado pela atenção e até mais.